Números capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais, que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, o sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei, vai convosco, vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixei, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso.
E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel.